Good day, mate. Hiya, guy. G'day, mate. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e depois que eu voltei, eu comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, onde eu trago várias informações sobre a Austrália, muitas experiências que eu passei lá, coisas que lá são diferentes daqui. E tem muita curiosidade aí no canal, tem vídeos sobre vários assuntos, sobre a vida profissional, sobre vistos, sobre salário, sobre clima, sobre animais típicos. Tem muita coisa aí no canal, são mais de 100 vídeos que eu já postei. E eu não tô tendo mais muita ideia de o que falar sobre a Austrália, mas eu tenho trazido ultimamente muitas notícias nas quais o Brasil é citado lá. Eu acho interessante isso, que a gente pode ter uma ideia de como eles estão vendo o Brasil. Assim como a gente não faz muita ideia de como são as coisas lá, eles também não fazem ideia de como as coisas são aqui no Brasil. Então, muitas vezes, tem alguns australianos que acham que Brasil é Amazônia, porque essa é a informação que eles tiveram. E eles pensam que a gente que foi para lá não sabe nada, não sabe o básico, assim, de convivência social, porque nós viemos do meio da floresta. E alguns só lembram de samba e futebol. Então, eles têm uma imagem mais ou menos estereotipada de como nós somos, né? E do mesmo jeito que nós temos uma imagem meio estereotipada deles, por exemplo, que eu acho que o que mais é conhecido sobre a Austrália aqui no Brasil são os cangurus, que nem são pessoas, mas talvez aquele filme que as pessoas que têm mais idade vão se lembrar, do Crocodilo Dundee, que é também um estereótipo do australiano, né, mais de lá do outback, do campo mesmo, né? Então, eu acho interessante nós termos, assim, mais informações sobre como é aqui e como é lá. Hoje eu trouxe também uma notícia, né? Agora na Copa do Mundo, o Brasil foi bastante noticiado lá, apareceu bastante cada vez que jogava e tal. Eram notícias de esporte e eu não quis trazer essas notícias porque eu fiquei com medo de traduzir alguma coisa errada, porque eu não entendo nada de futebol, nada. Eu sou aquela pessoa que pergunta por que ninguém tá chutando a bola para aquele de preto. E então, eu nem assisti os jogos, por exemplo, do Brasil, porque eu fico muito aflita sem entender o que está acontecendo. Eu prefiro ver o resultado só depois. E essa notícia que eu vou trazer hoje, ela é um pouco sobre a Copa, que foi o que foi falado praticamente só sobre isso lá nesses últimos dias. Mas ela não é sobre jogo. Então, praticamente era só isso que estava se falando sobre Brasil, né, lá recentemente. Essa notícia, ela saiu no jornal The Australian e ela foi publicada no dia 24 de junho de 2026. Então, já tem um tempinho, ela é do começo da Copa, né, e ela fala sobre a polêmica das camisetas do Brasil. Então, ela fala um pouquinho sobre política e fala aí sobre a Copa, porque eles aproveitaram aí esse momento da Copa para trazer essa notícia, né? A fonte dela é a AFP, que é agência francesa de publicidade, né, de notícias, e o título dela é Vermelho ou Verde? Para o Brasil, a política dos uniformes da Copa do Mundo importa. E ela já começa com essa foto e diz assim embaixo da foto: o uniforme do goleiro brasileiro Alisson Becker, visto aqui durante a partida da Copa do Mundo contra o Haiti, tornou-se objeto de debate político. Eles começam então a matéria dizendo: quando o Brasil enfrentar a Escócia na Copa do Mundo, na quarta-feira, né, que o jogo que já passou e tal, mas a matéria foi escrita antes,
O goleiro da seleção sul-americana, Alisson Becker, vestirá um uniforme verde e não o vermelho originalmente aprovado pela FIFA. Em qualquer outro país, tal mudança de vestimenta poderia ter passado despercebida, mas não no Brasil, onde as cores da seleção nacional se tornaram objeto de uma profunda disputa política. As icônicas camisas verde e amarelas da seleção foram apropriadas anos atrás por conservadores alinhados ao ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro. Como eu sempre digo, aqui no texto aparece far-right, então tem que ser traduzido como extrema-direita. Que cumpre pena, continuando a matéria, que cumpre pena por tramar um golpe após perder as eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva. E embora Lula tenha buscado resgatar as cores da bandeira do Brasil em sua campanha pela reeleição em outubro, o vermelho, cor que normalmente não faz parte do uniforme da equipe brasileira, é a cor da esquerda e de seu partido. Esse outro pedaço vai dizer assim: quando a FIFA revelou os uniformes dos goleiros de cada seleção para a fase de grupos, antes do início do torneio, em 11 de junho, a previsão era de que Alisson usaria um uniforme totalmente vermelho na última partida da equipe no grupo C. O goleiro do Liverpool, vestiu uniformes nas cores preta e rosa nos 2 primeiros jogos contra Marrocos e Haiti. No entanto, antes de a seleção pentacampeã mundial tentar garantir sua vaga na fase de 32 ou dos 32 em Miami, houve uma mudança na definição do uniforme do goleiro. O conjunto vermelho foi descartado em favor do verde. Aí tem um subtítulo, que diz Priorizando o Brasil. Depois que a imprensa esportiva brasileira noticiou na terça-feira que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Samir Chaud, havia vetado o uniforme vermelho, ele declarou à ESPN que a mudança já estava planejada há muito tempo. Então, continua aqui com as falas do Chaud, abrindo aspas, solicitei isso porque é algo sobre o qual já havíamos conversado há algum tempo atrás. Estamos priorizando as cores da bandeira do Brasil. Fecha aspas, disse Chaud à ESPN. Em agosto passado, Chaud pediu à Nike, marca americana de artigos esportivos, que fornece uniformes para a seleção desde 1996, que cancelasse os uniformes vermelhos, afirmando na ocasião que a decisão não se devia a, entre aspas, razões políticas, mas ao desejo de exaltar as cores nacionais. Em mensagem enviada à AFP na terça-feira, a Confederação Nacional negou qualquer veto, entre aspas, e afirmou que a FIFA escolheu o uniforme vermelho sem saber também, entre aspas. E ele não fazia parte da coleção do vestuário do Brasil para os jogos. Abre aspas. A FIFA estipula que cada seleção deve apresentar 4 opções de camisa de goleiro. Incluímos a vermelha como 4ª opção, mas ela não foi lançada no mercado e não faz parte da coleção atual da Nike, fecha aspas, informou a CBF. A FIFA não quis comentar o assunto com a AFP e a Nike não respondeu de imediato a um pedido de comentário. Eles continuam, então, com esse outro subtítulo que diz a camisa de Bolsonaro, aí entre aspas também. A politização dos uniformes da seleção permeou o país apaixonado por futebol. Alguns evitam as camisas verde e amarela para não serem associados a Bolsonaro e ao seu movimento.
enquanto outros, de esquerda, vestem artigos não oficiais vermelhos estampados com o escudo da CBF ou símbolos comunistas. Abre aspas. Precisamos vestir verde e amarelo e acrescentar não sou bolsonarista, fecha aspas, disse o octogenário Lula em um evento no Rio de Janeiro no início deste mês. E aí, este último, então, pedaço da matéria vai dizer, abre aspas, durante a Copa do Mundo, devemos usar amarelo e verde para que as cores do Brasil não sejam apropriadas por nenhum fascista. Fecha aspas. Continuando aí a fala do Lula, né? E então, continuando a matéria, Lula e o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, lideram as pesquisas para as eleições de outubro. Jair Bolsonaro costumava dizer que a bandeira de seu país, abre aspas, jamais será vermelha, fecha aspas. E seu filho chama a tradicional camisa verde e amarela de, abre aspas, camisa do Bolsonaro, fecha aspas. E assim, então, termina essa matéria que fala sobre as polêmicas das camisetas ali do time, né? E eu me lembro que realmente apareceu aí uma polêmica sobre camisetas e sobre uma camiseta aí diferente, uma camiseta mais vermelha. Eu não tinha notado que seria só do juiz, porque parece que estava sendo divulgado que seria uma camiseta para o time todo. Aliás, só do juiz não, perdão, só do goleiro. Olha como futebol para mim não entra, eu não sei nada. Eu não tinha, assim, entendido que seria somente do goleiro. Eu tinha entendido que seria do time todo o uniforme vermelho. Mas eu também não me aprofundei, não vi muita coisa sobre isso. Eu vi meio por cima. Mas que estava, sim, programado para ter uma camisa vermelha. Eu acho que o vermelho realmente não faz parte da bandeira brasileira, né? E o que identifica o país é a bandeira. Então eu acho que as cores da bandeira é que deveriam ser parte do uniforme, assim, é uma opinião pessoal. Eu acho que é muito ruim essa briga por causa de tudo o que acontece aqui no Brasil. Eu tenho visto, assim, muito isso, essa divisão. E parece que tudo está sendo politizado. Qualquer coisa que se fala, a pessoa já, ou as pessoas já começam a julgar dependendo de se aquilo parece de direita ou se aquilo que você fala parece de esquerda. Eu acho muito ruim essa situação e eu acho muito perigosa. Porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a ficar desse jeito, e eu percebo que existe uma desumanização em como as pessoas de um grupo veem a do grupo contrário. Quando começa a acontecer essa desumanização, é muito perigoso, porque se você não se identifica nem como outro ser humano com o grupo adversário, você não identifica um outro ser humano ali que tem ideias diferentes das suas, mas que é um outro ser humano que você tem que ter o respeito de ser humano, é muito perigoso. Qualquer coisa pode acontecer, entende? Qualquer coisa perigosa pode acontecer, porque se você não vê o outro como ser humano também só porque ele não pensa como você pode ter uma vontade de eliminá-lo. E se você não é visto, se você acha que ele não é um ser humano como você e acha que ele não merece o mesmo respeito que você merece, é muito mais fácil de eliminá-lo. E essa ideia não é nova. Essa ideia, por exemplo, em outras guerras, foi divulgada, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, se divulgava que os judeus não eram humanos. Então, tornou-se mais fácil que pessoas que nem tinham aí essa raiva, né, dentro deles, começassem a olhá-los de modo que, se eles não são humanos,
a gente pode eliminá-los como animais, como se elimina qualquer coisa, né? Uma praga, por exemplo. E aí, quando você começa a ver o seu adversário com essa desumanização como não humano, isso pode levar a consequências sérias, como o que já aconteceu, né, durante a Segunda Guerra. Então, eu acho bem perigoso e eu acho que as pessoas deveriam relevar mais, deixar de levar tudo tanto a ferro e fogo, do jeito que estão levando a política no país. Mas eu acho meio difícil disso acontecer antes da eleição, né? Porque a partir de agora eu acho que as coisas vão ficar cada vez piores até chegar a eleição de outubro e a gente ver como é que vai ficar a situação desse país, né? Que tá difícil, tá complicado aqui. Então é isso que eu tinha aí para esse vídeo, para essa notícia. A notícia das camisetas chegou até lá na Austrália, essa polêmica. Eu acho que a matéria ficou meio vaga, não ficou muito bem explicado. Eu acho que só entendeu mesmo quem soube do que estava acontecendo aqui, né? Dessa briga mesmo de usar camiseta verde e amarela, de não poder usar, e se usasse ia ser identificado como o seu inimigo e não estava querendo ser. Eu acho que a pessoa nem se sentia bem colocando aquela camiseta. Não que outro fosse dizer, mas ela mesma ia falar assim, não, mas agora eu estou me vendo como um bolsonarista, então eu não quero usar essa camiseta. E aí, esse sentimento do que está acontecendo aqui, eles não têm ideia. Então, eles com certeza, não conseguem ver dessa maneira. Eles devem ter lido essa notícia e falado, o povo burro, estão brigando por camiseta, né? Eles têm um pouco de razão, não é? Então, é isso. Mas, na verdade, o povo não está só brigando por camiseta, né? Não vou terminar assim, porque na realidade não é exatamente só por camiseta. Eu entendo muito bem. Mas é isso que eu queria trazer para essa notícia. E obrigado por assistir. Bye, bye. Deixa um like para mim se puder.